Com o Dr. Douglas Costa, CRM 199424. Oferecimento Minha Visão Brasil e Óticas Prevente. São 10h10, Dr. Douglas Costa, esse oftalmologista maravilhoso, está aqui com a gente toda segunda-feira. Minha Visão, ele deixa o consultório para cuidar de todos nós e está cuidando mesmo, literalmente, de cada um de nós aqui. Tá tudo bem? Foi bem de Páscoa? Bom dia, foi tudo bem, graças a Deus. Cuidando de quase todo mundo, né, João? Não, eu já marquei. Já faz Em maio eu tô lá. 3 meses já que tá... Não, maio acaba o mistério. Pode esperar, já te avisei aqui fora do ar, né? Maio eu vou falar, esse cara sou eu. Mas olha, semana que vem tem feriado, dia 21 de abril. Mas mais importante do que o feriado é o que vai acontecer na véspera, dia 20. O pessoal tá marcando a agenda lá, quem tem mais de 55 anos? Sim, a gente vai ter ali o Catarata Day, né? A semana da catarata, na realidade, porque teve muita busca. E aí a gente aumentou um pouco a agenda. É mais comum catarata que glaucoma, não é isso? Sim, graças a Deus. Então deve ser até por isso que aumentou tanto a Deus. busca. E, enfim, aí tem bastante busca e a gente acabou aumentando mais do que só na quinta-feira, que era dia 20 originalmente. A gente aumentou aí, vai ter mais agenda durante a semana. Então, acredito que já está quase tudo lotado, mas pode ligar lá o pessoal que a gente vê se tiver lugar ali para encaixar, a gente encaixa para fazer essa avaliação de catarata. Então, atenção, semana que vem, dia 20, véspera do feriado, vai ter o dia da prevenção, do cuidado à catarata, lá na Minha Visão, do Dr. Douglas Costa. Quem tem mais de 55 anos, é a oportunidade de você passar por um médico consagrado, com muita experiência, de graça. Dia 20, a avaliação para quem tem mais de 55 anos é gratuita. E é rápida, né? É rapidinho, geralmente é rapidinho. Vai ser depende se a gente vai dilatar ou não, né? A pessoa chega, a gente vai ver como que é o histórico pessoal dela, de doenças, enfim. Dependendo dos sintomas ali, da visão que ela alcançar, a gente tem que dilatar, né? Pingar aquele colírio meio ardido para dar uma olhada mais direta ali na catarata, para ver se realmente tem catarata, ver se o cristalino ali tá opaco, né? Que é a formação da catarata em si. Mas pode demorar de 10 minutinhos até 1 hora, dependendo da dilatação e dos exames que a gente for fazer. Eu queria tirar uma dúvida contigo. Hoje a gente está comentando aqui um caso de uma pessoa que, muito nervosa, subiu a pressão, saiu de casa e andou 420 quilômetros, né, para aliviar a raiva. Quando a gente tem um estresse, né, fica nervoso com alguém ou com alguma coisa, essa pressão ocular também pode subir? Olha, geralmente a pressão ocular ela não tem relação com a pressão do corpo. Com o né? sistema nervoso? O que acontece é que a pressão do olho ela também está envolvida com o retorno venoso, né? O que isso quer dizer? O sangue que passa pelo olho, ele volta para o nosso corpo, assim como todo o sangue do corpo, né? Então, de alguma forma, ele tem que sair ali. Então, se tem alguma coisa que está causando uma obstrução daquela região do sangue ou causando um fluxo lento, né, um trânsito ali, isso pode aumentar um pouquinho a pressão do olho. Mas não é comum, não é normal e não é a regra de que o aumento da pressão do corpo da pessoa, né, a hipertensão sistêmica que a gente fala, que é do corpo, aumente a pressão intraocular. Então não é uma relação direta. Porque eu percebo assim que falta muita informação. Eu mesmo sou muito leigo com relação à pressão ocular. Sim. O que faz ela subir? Como é que a gente percebe que tem que tomar uma providência com relação a isso? Olha, a pressão intraocular ela é uma coisa que é muito intrínseca da pessoa, ou seja, é muito da pessoa, muito individual, né? Tem gente que vai ter uma pressão do olho já mais elevada, naturalmente mais elevada, que são os hipertensos oculares. Então, geralmente é uma pressão acima de 22, que a gente fala, que não tem, igual a pressão do corpo, não tem uma relação, né? A gente fala 12/8 é o normal ali para a pressão sistêmica arterial. E para o olho, geralmente a gente considera normal entre 10 e 22, assim, que é uma pressão normal. Tá? Então tem pessoas que já têm a pressão um pouquinho mais alta, e aí a gente tem que ficar de olho para saber, justamente ali, né, que estão mostrando na imagem,
que essa pressão a gente tem que saber se ela é normal da pessoa, ou seja, se aquela pressão, mesmo que no limite superior, ali na parte de cima, está causando algum dano ao olho ou não. Pode causar a pressão alta? Pode causar, né? Que o glaucoma é causado principalmente, né? O principal fator de risco é a pressão elevada dentro do olho. E como não tem correlação, a pressão ocular pode ser alta e a do corpo normal. Exatamente. A pessoa pode... Que loucura, né? Existe, né? A hipertensão arterial é um fator de risco para o glaucoma. Ah, é? Mas não por causa do aumento da pressão sistêmica, né? Aqui, por exemplo, da direita, tá cheio de seta, alerta vermelho, tudo vermelho, pressão. Esse quadro aqui pode levar à cegueira? Pode levar à cegueira, né? O aumento da pressão do olho, além do limite, causa dano às células da região posterior, né? Da região de trás do olho, ali do fundo do olho, e algumas delas podem ir morrendo com o tempo, e isso causando a cegueira, né? Que é o glaucoma, que é a doença que a gente já falou aqui, que é silenciosa, né? Os sintomas, você não sente. O olho, a pressão alta do olho, você não sente dor, né? Você não sente sintomas. É que nem a pressão do corpo, na realidade, que você tem a pressão alta, você não sente a pressão alta, né? A não ser que ele seja muito, muito alta, você não vai sentir nenhum sintoma. Tem gente que tem dor de cabeça quando tem a pressão do corpo alta, mas isso só acontece quando passa um limite ali muito mais do que o aceitável. A pessoa que tem a pressão arterial, a pressão do corpo alta, às vezes nem sente nada. Por isso também que é importante fazer o check-up. A pressão ocular, então, também é silenciosa, né? Também é silenciosa, você como não uma sente pressão nada. arterial, a não Ouviu, né, ser em Zilda? alguns quadros bem específicos, assim, que tem um pico extremamente alto, e a pessoa chega no hospital com a pressão do olho de 40, ou seja, o dobro do limite superior, que aí ela vai ter dor, né? Mas isso é muito mais raro, graças a Deus. Pergunta. Se sobe muito, né? Já que é silenciosa, tipo, sobe muito, Olha a muito, diferença, gente, pra você muito. ter uma ideia. O olho explode? Olha quando a pressão tá alta, como é que fica, que loucura. Em relação ao normal. A bola do olho... Fica toda vermelha. Mas estoura? Então, Se subir muito, não. tem alguma veia que explode? Pular assim o globo ocular, alguma sei lá, coisa. estourar por dentro. Não, Como acontece com a pressão arterial que dá o descer, né? hemorrágico. O que pode acontecer é algumas outros danos na retina, né? Parte de trás do olho, por causa desse aumento muito alto da pressão. Mas o que a pessoa sente é dor, o olho pode ficar vermelho, né? A região de fora, porque é justamente isso. O sangue, a pressão dentro do olho ela tá tão alta que ela prejudica o sangue de sair. Então aquela região que é esbranquiçada da parte de fora do olho acaba ficando vermelha, porque o sangue fica represado ali. É como se tivesse um trânsito tentando sair, mas a pressão ali tá apertando tudo para fora e o sangue não consegue sair. Aí a região Fica bem branca vermelho. acaba ficando vermelho. E a visão fica embaçada. Porque essa parte transparente do olho, ela tem um percentual de água, né? Só que aí quando você acaba apertando tanto, tudo para fora, acaba pondo mais água ali e ela fica esbranquiçada. Então é um quadro assim que a pessoa quando tem, ela vai sentir, ela vai procurar o pronto-socorro, porque tem dor, a visão piora, mas é raro, graças a Deus, é uma coisa que a gente não vê todo dia. Vocês não viram mais... que eu observo tudo. Ontem no Luciano Huck, o Zebrinha lá do Dança dos Famosos, jurado, bailarino e tal, tava com o olho tão vermelho, às vezes tava alto, ele não sabia, né? Que o olho dele tava tão Será vermelho. que não é conjuntivite, não? Não sei, né? que até minha mãe perguntou, nossa, o que tem no olho do Zebrinha? Não, Agora não. o doutor falando... Não, mas assim, essas coisas quando acontecem, geralmente acomete um olho só. Olha, eu já queria... Essa Ele pressão... tava com os da dois, vida do né? Zebrinha. Não, mas assim, é muito mais comum que o olho fique vermelho por outros motivos do que por pressão. É tá. importante isso, que é muito raro o olho ficar vermelho por causa da pressão. Tá? É muito mais comum alguma outra coisa, a gente conversou, às vezes uma maquiagem que levou a uma conjuntivite alérgica. Coisa... Exato, é mais a conjuntiva momentânea. que ficou vermelha por causa de algum alérgeno, né? Alguma coisinha ali que pode ter caído, dado uma machucadinha, do que pela pressão. Tá. É muito raro ser pela pressão mesmo. Leiloca tá perguntando, tenho glaucoma... Leiloca frenética? Frenética. Tenho glaucoma, sinto muitas dores. Cannabis alivia?
O senhor tem algum... Olha, o glaucoma não causa dores, né? Que nem a gente conversou aqui. Agora, assim, ele É não... liberada para quem tem glaucoma? Olha, eu não sei como que tá essa situação aqui no Brasil agora. Tem alguns estudos que mostram que ela acaba causando uma vasodilatação, então, ou seja, aumenta ali o tamanho das rodovias para o sangue passar e diminui um pouco esse trânsito e pode diminuir um pouco a pressão, mas assim, não é nada ainda... A gente sabe que o Ministério da Saúde liberou para casos como convulsão. né? Para alguns casos neurológicos neurológico, e de dor. Mas Hoje eu assim, não sei. o glaucoma, ele não causa dor. Não causa tá. dor. É aquela doença silenciosa, traiçoeira, e ele não causa dor. Bem devagar. Vem devagar e que só percebe quando já foi feito muito estrago. Por isso que é importante fazer sempre o check-up médico com o O povo tá com oftalmologista. dor nos olhos. A Silvana tá dizendo que ela tem muita dor no olho direito quando ela acorda. Que ele começa a lacrimejar muito, aí dói, mas sempre tem um horário, é de manhã. Mas é na hora que acordo e vou abrir os olhos. É normal? Geralmente quando acorda e tem alguma alteração, a gente tem que pensar ou no canal lacrimal ali, porque como a lágrima fica parada ali porque o olho está fechado, pode ter algum acúmulo e esse acúmulo vir junto de alguma outra substância que causa essa irritação ao acordar. Ou a córnea, porque a córnea ela só respira através do ar e da lágrima. Então, quando o olho está fechado, ela não está muito bem respirando, porque o olho está fechado e a lágrima não está sendo trocada. Então, tem que fazer uma avaliação também para ver se está tudo bem com a córnea. A gente até pode fazer uma campanha um dia para medição da pressão ocular do povo aí, né? Também. Porque, olha, vê quanta gente... Eu sou completamente analfabeto em relação a isso. Eu não entendo nada da pressão ocular. Fiquei até imaginando que na hora da raiva, né, uma pessoa... Porque sobe a pressão quando a pessoa está com raiva, a pressão arterial. Que pudesse subir. Então já fica aqui uma dica, um dia vamos fazer a campanha da medição da pressão ocular, porque o pessoal está preocupado aqui, não tem a menor ideia, já está com dor no olho e já está achando que é pressão alta. Não, a pressão não dá dor, a não ser em casos muito, muito extremos, que são muito raros. Então, são outros motivos. A última coisa que a gente pensa quase quando tem dor é em relação à pressão do olho. Doutor, corticoide aumenta a pressão ocular? É a pergunta da Marli Gomes. Para alguns pacientes, sim. É uma das fatores de risco para glaucoma também é o uso de corticoide crônico. Que é a mesma coisa que cortisona, né? Também. Corticoide ou cortisona, né? Você tem um limite aí que o corpo vários nomes assim para os corticoides. Mas o corticoide, ele é fator de risco tanto para glaucoma quanto para catarata. Mas ele afeta mais quando é usado em forma de colírio. Né? Ou seja, tópico, quando você pinga o corticoide. Mas você usar também pela boca também. Então, principalmente as pessoas que têm aquelas doenças reumatológicas, né? Que afetam as juntas, ou doença da pele, que tem muita coceira, esse tipo de coisa, as pessoas usam muito corticoide e acabam desenvolvendo tanto catarata um pouco mais cedo, como às vezes algum tipo de glaucoma, que a gente chama de glaucoma cortisônico, que ele é causado mais pelo uso do corticoide. E às vezes você para de usar, a pressão dá uma diminuída. Uma curiosidade, a Ângela começou a usar óculos há pouco tempo, a Dedê já usa bem mais tempo. Todos os problemas oftalmológicos, todos, cabe a alternativa da lente no lugar do óculos ou tem casos que só cabe o óculos? É uma boa pergunta, assim, nunca parei para pensar dessa forma, mas a maioria você consegue resolver sim com lente de contato, né? Quem decide a lente é o médico ou é o paciente? Se vai usar lente ou óculos? Depende do dia a dia da pessoa. Então, por exemplo, quando você chega a mais de 40 e poucos anos, que começa a ter a presbiopia, que é aquela coisa do braço curto, né, que a pessoa não consegue ver muito bem de perto, tem que ficar esticando o braço para enxergar. Aí começa a usar a lente multifocal, que é tanto para longe quanto para perto. Já existem lentes de contato que são multifocais. Mas, já existe? Já existe. Mas elas demandam uma consulta com oftalmo mais especialista nessa área e é uma consulta mais demorada, às vezes tem que fazer algumas trocas até a pessoa ficar confortável com aquela lente. Mas para essas pessoas que são présbitas, ou seja, tem essa dificuldade de ir para longe e para perto, geralmente a gente recomenda mais usar o óculos multifocal, que é um pouco mais tranquilo assim, de se adaptar
e de comprar, né? Por enquanto são um pouco mais utilizados, mas também existe essa opção de lente de contato. Para pessoas mais jovens, a lente de contato também sempre é uma opção, tanto para miopia, quanto para hipermetropia, como para astigmatismo. Para todos os tipos de erros ali da visão, a lente de contato também pode ser usada, desde que seja muito bem conservada, limpe direitinho, nunca durma de lente de contato. O que eu já vi de transplante de pra mim córnea. não daria. Porque Quer dormir direto. É, porque tem que ter um cuidado. Eu não tenho tempo de ficar tirando, higienizar. Botar ali no potinho. Tira a maquiagem porque eu não quero envelhecer então. antes do tempo. Muito custo. Então, eu não tenho esse tempo. Infelizmente, pra mim não Você dá. nem cogitou usar lente? Não dá pra mim. Não dá. Eu vou com óculos mesmo, da Aracide Almeida. Uma, O grande... mas ficou bonito de óculos. Não, gostei. Eu quero mais armações. Uma possibilidade é aquela lente de descarte diário, que você põe e joga fora. Aí né? é pra rico, doutor. Eu não tenho condição. Nada, porque ela, no fim das contas, fazendo as somas ali do dinheiro que você vai gastar, fica o mesmo valor quase do que aquela de descarte mensal, porque você não precisa ficar comprando aquele líquidozinho para limpar, o potinho. Aí, ok. Então aí acaba sendo o mesmo preço. Então, Essa vale a pena. é para descarte. Essa daí você coloca no dia e já joga fora assim que vai deitar ou que vai parar de fazer o uso. Então você põe, aí vai, sei lá, que nem eu usava essa antes de fazer a cirurgia. Então, sei lá, eu tava na praia, acordava, colocava e antes de dormir jogava fora. Ainda existe o óculos fundo de garrafa, como se falava no passado? Até existe, né? Mas assim, eles eram mais fundos de garrafa por causa da tecnologia da lente. Então precisava de uma lente mais grossa para corrigir o mesmo grau. Hoje você tem umas lentes com uma tecnologia um pouco superior, que elas são um pouco mais finas e já corrigem esse mesmo grau, que é um grau mais alto. Mas ainda assim tem alguns que acabam ficando um pouquinho... grosso, né? fundo de Lembra aquele garrafa. personagem do Chico Anísio? Tinha um... que era grosso, assim, né? A lente. Porque eu tenho uma amiga, eu não sei se eu vou acertar, o Dr. Douglas pode me ajudar. Ela conhece uma pessoa que tem um grau tão alto, acho que é 17 graus, eu acho. 17. Que tem uma das duas coisas que, em função desse grau, não pode usar. Eu estou na dúvida se é óculos ou lente. Né? Um dos dois, a pessoa não pode ter por causa desse grau 17 aí. Alguns graus, esses graus muito altos, se for miopia, fica mais confortável a lente, mas nem sempre é uma coisa que é tão fácil de se adaptar. Então, Que a lente é pesada também? Não é pesada. Às vezes tem que ver se tem a lente disponível, enfim. Já pensou Só 17 graus? Nossa, né? muito, né? Só que aquela pessoa, que é uma coisa interessante, quando você olha a pessoa que tem um grau de miopia com óculos e é muito alto, quando você olha, o olho dela fica pequenininho. Então, ao contrário da hipermetropia, quando você olha, fica aquele olhão grandão, assim. Sabe? Você olhando a pessoa... Parece assim que... A lente, tá mais aberta. Parece que fica com aquele olhão grande e a hipermetropia. Arregalado. Porque o grau é positivo da lente. E a pessoa que tem o grau de miopia, que é um grau negativo, você olha o olhinho fica pequenininho. Então, isso é uma das coisas que a pessoa se incomoda às vezes. Fala, pô, doutor, eu fico com esse óculos aqui, eu fico com o olho tudo arregalado, fica estranho e tal. É uma das queixas que a pessoa quer fazer a cirurgia refrativa. O DV não é arregalado? Se ele olha pra gente, a gente consegue ver que ele tem miopia, porque dá pra ver essa lateral, mesmo que você... Eu tô rindo com respeito. Não, e agora... Você é da nossa tá vendo? família, por isso que Ele é apaixonado pelo Luan Santana. Ele tá fazendo um tratamento de harmonização dos olhos pra ver se fica parecido com o Luan Santana. Tá ficando, né? Deixa eu registrar a Gorete Lima, que esteve em consulta na quarta-feira com o doutor, tá fazendo aqui vários elogios, ela adorou. O Douglas é maravilhoso. E ela fala assim, sou eu, a Maria Gorete, que pediu pra eu falar sobre descolamento de retina. É verdade, a gente havia comentado. Eu acho que a gente pode trazer. Vamos falar isso na próxima. Na próxima pauta, né? E outra coisa, aqui, o mais importante é sempre o quarto apresentador. Eu falei de pressão, que eu não entendo, e surgiu um caminhão de dúvidas. Então, de repente, eu puxei o assunto da lente. Se você, semana que vem, também quiser tirar dúvidas sobre lente, eu não uso lente porque eu não tenho coragem de colocar lente no meu olho e acho que não vou acertar nunca. Mas se você tiver alguma dúvida, e a gente fala também do descolamento, né? Inclusive, um beijo para dona Maria Gorete, foi um prazer atendê-la lá.
Um amor de pessoa. Vamos falar assim de descolamento de Já retina, anota que aí. é bem. Sim, eu já A Dedê, anotei que é a aqui. mãe da pauta, que tem... Já mandamos os beijos? Ainda não, né? Anota aí pra você não me deixar esquecer. Como é que o pessoal chega, então, até a Minha Visão para o Catarata Day, Vamos lá. para poder conhecer mais do seu trabalho? Pelo WhatsApp, 97868-9923. 97868-9923. Peraí, como que é? 9? 97868-9923. Ou pelo fixo 3588-4774. 3588-4774. Tá certo? E em maio eu tô lá. Guarde guardar meu horário, que em maio sou eu na fila. Vamos lá. E, ó, obrigado sempre, parabéns pelo trabalho. É muito legal. A gente percebe que é um assunto que não se esgota. E eu fico muito feliz com a participação do quarto apresentador. Sim, Segunda a gente se encontra? com certeza. Estaremos aí. Um abraço a todos. Dr. Douglas Costa cuida da minha visão e da sua também. Minha Visão, com o Dr. Douglas Costa. CRM 199424. Oferecimento Minha Visão Brasil e Óticas Prevente.